Preciso falar também sobre muros pichados no Palmeiras, repercussão bastante ruim da derrota em casa para o Corinthians. Bora falar sobre Abel Ferreira, o técnico do Palmeiras escancarou suas lamentações específicas contra 2 jogadores do Verdão, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Você precisa de dinheiro e tem seu FGTS parado? A Mais Ágil pode te ajudar. Antecipe seu FGTS com a gente. Clique no link na descrição ou adicione o nosso número de WhatsApp para saber mais. Verifique agora mesmo se você tem direito à antecipação do seu saldo FGTS. Não perca tempo. Entre em contato com o pessoal da Mais Ágil e descubra como podemos ajudar você a acessar o seu dinheiro. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Botafogo e Palmeiras que declararam publicamente apoio a Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF. Confesso que especialmente em relação ao Textor, dono da SAF do Botafogo, esse apoio me pareceu bem esquisito. Não era ele que vivia garantindo que a CBF não era séria? Votação para presidente da CBF acontece em 24 de março. Hora de falar sobre o Palmeiras. Abel Ferreira decidiu colocar o dedo na ferida. E depois da derrota por 1-0 pro Corinthians, gol do Yuri Alberto no Allianz Parque, no jogo de ida da final do Campeonato Paulista, o Abel decidiu apontar culpados. Ele não gostou da forma como o Veiga e o Estevão se comportaram e transpareceu essa frustração na entrevista coletiva pós-jogo. Primeiro falando sobre o Veiga, abre aspas, futebol é eficiência. Não achei que o Veiga estivesse criativo e precisamos muito dele nesses jogos. Mas as marcações são cerradas e nos duelos de meio campo, eles, o Corinthians, foram melhores e mais eficazes, fecha aspas. Sobre o Estevão, a treta se deu porque o gol do Corinthians nasce de um contra-ataque de uma bola perdida pelo Estevão. O treinador português disse, abre aspas, ele poderia passar a bola para o Vitor Roque. Sendo marcado, não tem problema dar a bola para outros serem protagonistas, fecha aspas. Essa talvez até uma crítica mais forte, alegando que o Estevão tem sido mais fominha e tenta ser protagonista o tempo inteiro. A pergunta que eu deixo para você é, o Palmeiras ainda tem chances de reverter essa derrota e se sagrar campeão? Seria um tetracampeonato inédito, 4 títulos consecutivos? O Palmeiras perdeu as últimas 3 finais de Campeonato Paulista, mas todas fora de casa, conseguindo a reviravolta como mandante. Dessa vez, a reviravolta vai precisar acontecer na Neoquímica Arena, jogo marcado apenas para 27 de março. Hora de falar sobre a pressão no Palmeiras. Verdão amanheceu nesta terça-feira com muros pichados em sua sede social. Isso tudo é reflexo da derrota em casa para o Corinthians 1-0 na primeira partida final do Campeonato Paulista. O Palmeiras vai precisar vencer por 2 gols de diferença na Neoquímica Arena para se sagrar campeão ou por 1 gol de diferença para levar a decisão para pênaltis. Os muros da sede social do Palmeiras apresentavam os seguintes dizeres: agora é guerra, 100% Felipão e porco campeão. Os funcionários do Palmeiras trataram de apagar todas essas pichações a partir das 7 horas da manhã. Também queria contar para vocês que nas redes sociais o nível de descontentamento do torcedor com Abel Ferreira tem crescido de forma surpreendente. O Abel, que sempre foi unanimidade entre torcedores do Palmeiras, graças aos 10 títulos conquistados desde 2020, vem sofrendo muitas críticas. A alegação é de que o Palmeiras já não é mais competitivo como em outros tempos. E mesmo depois de um investimento recorde de 440 milhões de reais, o Palmeiras tem enfrentado enorme dificuldade em marcar gols contra times grandes. Contra o São Paulo na semifinal do Paulista, o gol só aconteceu graças a um pênalti que não existiu. Contra o Corinthians, no primeiro jogo da final, também mais uma vez sem balançar as redes. Queria saber a sua opinião sobre o trabalho do Abel. Você acha que o trabalho é ruim? Pensaria em troca ou manteria até dezembro? Já uso o espaço para comentário para registrar sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre o Palmeiras. Juninho Capixaba pode ser contratado pelo Verdão. Essa é a mais nova especulação nas redes sociais envolvendo palmeirenses. Juninho Capixaba, que tem 27 anos de idade, pertence ao Red Bull Bragantino. Você sabe que Palmeiras e Red Bull têm feito uma série de negociações recentes. John, jogador da base do Palmeiras, é hoje o camisa 10 do Red Bull. Palmeiras que acaba de vender o Fabinho e comprar o Lucas Evangelista, e essa especulação do Juninho Capixaba estaria associada a uma troca pelo Vanderlan.
Vanderlan, lateral esquerdo, formado na base do Palmeiras, iria para o Red Bull e em troca o Verdão receberia o Juninho Capixaba. O que eu consegui apurar no Palmeiras? Essa possível troca não é aprovada no Palmeiras. Mais do que isso, o Verdão assegura que não busca laterais esquerdos, apesar das várias especulações. Já falaram em Juninho Capixaba, em Rubens do Atlético Mineiro e em Ayrton Lucas do Flamengo. O Verdão assegura que nesse momento não busca mais laterais e que seu elenco está formado pelo menos até a véspera do Super Mundial, quando uma nova janela de transferências será aberta ao Super Mundial de Clubes dos Estados Unidos, marcado para junho e julho. Só para fazer uma rápida comparação entre Juninho e o Vanderlan, para você ver se valeria a pena fazer uma troca. O Juninho tem 27 anos, o Vanderlan 22. O Juninho está avaliado em 3 milhões de euros, o Vanderlan está avaliado em 4 milhões de euros. Na atual temporada, o lateral do Red Bull tem 12 jogos, 1 gol e 3 assistências. O Vanderlan tem 11 jogos e 2 assistências. Preciso falar agora sobre o São Paulo, que está fora de competições por conta da eliminação no Campeonato Paulista, mas segue ganhando dinheiro graças ao Palmeiras. Primeira entrada de grana se deu com a semifinal do Paulistão. Você lembra que o jogo único foi disputado no Allianz Parque, certo? O regulamento do Campeonato Paulista previa 50% da bilheteria para cada um dos clubes na oportunidade. Mais de 38 mil pessoas estiveram no estádio Alviverde, gerando uma renda bruta de 5 milhões e 200 mil. Com os descontos, sobraram 3 milhões e 700 mil. E dá para dizer que o Palmeiras, ou melhor, que o São Paulo embolsou pouco mais de 1 milhão e 800 mil reais, mesmo valor a que teve direito o Palmeiras. Não bastasse essa grana que veio de ingressos comprados por torcedores palmeirenses, até porque no futebol paulista os clássicos podem ter presença apenas de torcedores do time da casa. O São Paulo também vai ganhar nos próximos dias uma pequena parcela da transferência do Lucas Evangelista do Red Bull Bragantino para o Palmeiras. Evangelista que foi formado na base do Desportivo Brasil, mas também jogou no São Paulo. Ele ficou basicamente 2 anos antes de ser negociado em definitivo com a Udinese. Portanto, dos 4 milhões de euros que o Palmeiras vai pagar ao Red Bull, esse valor equivale a mais ou menos 25 milhões, o São Paulo fica com 1% ou mais ou menos 250 mil reais, somado à bilheteria do clássico, dá para dizer que o Palmeiras desembolsará com o Verdão cerca de 2 milhões de reais. Bora mudar de assunto e falar sobre o Palmeiras. Você sabia que o Verdão gastou com salários no futebol na temporada passada perto de 35 milhões de reais por mês? É isso que consta no balanço do Verdão, que já foi inclusive aprovado por alguns dos órgãos fiscalizadores do clube, entre eles o COF, Conselho de Orientação Fiscal. Os números de 2024 são muito bons. O Palmeiras teve, por exemplo, a maior receita de sua história, 1 bilhão e 200 milhões de reais, contra 909 milhões do ano anterior. Superávit alviverde em 2024 foi de 198 milhões de reais, ou seja, sobraram quase 200 milhões em relação às despesas do Verdão. Importante contar que a dívida do Palmeiras sem o estádio é hoje de apenas 415 milhões de reais, uma redução de 23% em relação ao ano anterior. Mas os custos do futebol são grandes, enormes. Foram 868 milhões de reais investidos com o departamento de futebol. Isso representa 72% da receita total do clube dedicada ao futebol. E o que mais impressiona são os gastos salariais com o futebol. 449 milhões ao longo da temporada de 2024, se a gente dividir por 13, 12 meses mais o 13º, dá para dizer que o custo do futebol do Palmeiras no ano passado, com salários, foi de 34 milhões e meio de reais. 34 milhões e meio por mês. Nessa conta tem comissão técnica, tem jogadores e também funcionários do departamento de futebol. Valor que inclui salários, direitos de imagem e luvas. O prêmio pela assinatura do contrato. Só para completar em relação ao Verdão, queria destacar como é que o Palmeiras bateu 1 bilhão e 200 milhões de receita numa temporada em que ele é eliminado, nas oitavas de final da Copa do Brasil e da Libertadores. É que o Palmeiras vendeu com atletas 440 milhões de reais.
foram mais 234 milhões com direitos de TV, 179 milhões com marketing, 74 milhões com sócio-torcedor, 68 milhões com clube social, 53 milhões com bilheteria, além de outras receitas, que inclui aqueles repasses da W Torre, que garantiram 158 milhões de reais, todos esses números divulgados pela Esportes Velho. Rapaziada boa, ficamos aqui com um giro de notícias do Palmeiras, informações exclusivas e atualizadas para você ficar por dentro de tudo e não tá perdendo nada. Deixa aqui seu like, se inscreva neste canal, ativa também o sininho de notificação, é muito importante a sua participação. Ficaremos por aqui, né? Um grande abraço no seu coração, sempre mais, até o próximo vídeo. Vamos que vamos.